a gente está muito feliz com a escolha do Brasil. Cada vez estamos mais comprometidos com desenvolver o projeto aqui. Cada vez entendemos que a nossa escolha foi a escolha certa. E o desafio é grande, mas a satisfação é maior. Então, temos uma esperança muito grande de estar feliz de estar contribuindo para que o Brasil vire um polo global, que esse é o nosso interesse desde o princípio. E a nossa intenção é criar um impacto não só industrial, mas de responsabilidade social com todos os nossos parceiros de negócios e nossos clientes. Então a gente aspira que daqui a 15 ou 20 anos tenha uma boa fatia da população que diga graças a Deus que eles chegaram aqui no Brasil e mudaram a nossa vida. Então esse é o nosso objetivo como empresa e como pessoas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre veículos elétricos, bateria elétrica e sobre a constituição de um ecossistema no Brasil capaz de produzir, né, o que será a nova geração, o futuro dos veículos e das baterias, né? E vamos falar também sobre um incrível projeto de uma fábrica no Brasil, da Bravo, que é talvez uma das empresas pioneiras aqui a se implantar no Brasil e desenvolver sistemas desse tipo. Para falar sobre esse tema, a gente tem a honra e a alegria de receber o José Marques, que é um grande conhecedor da área, tem uma larga experiência, tendo trabalhado já na Tesla durante muito tempo, agora na Bravo, e vai poder contar para a gente um pouco dessa história em detalhes. Então, realmente é um prazer enorme receber o José aqui no nosso podcast. Esse é um tema que a gente já revisitou outras vezes, né? E acho que é uma oportunidade incrível da gente poder conversar com uma pessoa que entende muito do assunto, que está lá na prática, né? No dia a dia, no chão de fábrica disso, né? Que vai nos falar aqui dos desafios, das oportunidades, dos obstáculos também, né? Do que é essa construção do novo mundo dos veículos elétricos, das baterias elétricas e desse admirável mundo novo, né? Então, José, seja muito, muito bem-vindo, uma honra, uma alegria te receber aqui. Começa contando para a gente um pouquinho da sua experiência, para as pessoas te conhecerem, falar um pouco das suas andanças e do que você tem feito. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vou começar por agradecer o convite e vou resumir isto o mais possível. São 31 anos na indústria automobilística, dos quais aproximadamente 7 na época tradicional dos veículos, que foi a Renault, e os seguintes 17 anos na Tesla e os últimos 2 anos e meio com a Bravo Motors. Cada projeto tem sido mais interessante que o outro e no final, de uma forma interessante, eu tenho participado em 5 projetos, seja de forma direta como consultor. Então me considero que a nível profissional eu sou um cara muito bem sortudo de poder ter participação na história da mudança do que é a indústria tradicional automobilística nos últimos anos. Realmente o projeto da Bravo foi uma coisa que me chamou muita atenção e fez eu pular da Califórnia para o Brasil de volta, porque considerei que o projeto era o mais importante da indústria no momento em que eles são a única empresa do mundo ocidental, não sei o que acontece na China, né? Tecnologia própria de bateria. Então, isso é importante. Eu queria, antes de a gente mergulhar aqui no projeto da Bravo e do Brasil propriamente dito, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente só do que você viveu lá na Califórnia, da Tesla, de como é que foi essa experiência, assim, qual é a avaliação que você faz? Eu tive a sorte de sair do Brasil por causa de um divórcio. Acabei na Califórnia. E fui convidado por uma pessoa que me foi apresentada a conhecer um projeto de um par de pessoas muito simpáticas que estavam tentando fazer algo interessante, e quando cheguei lá, eram os fundadores originais da Tesla trabalhando na garagem da casa de um deles. Nossa! Começamos a conversar e a partir daí, no dia seguinte voltei e nunca mais saí. 17 anos vendo a empresa crescer. Então, passei por todas as etapas. Você ficou desde a origem da Tesla, desde a fundação. Sim, da Tesla. Literalmente, eu fui o número 4 na empresa. Depois,
passado uns 3 meses, mais ou menos, apareceu o Elon Musk, o verdadeiro gênio que criou a revolução da empresa, que é uma pessoa chamada J.B. Straubel. Ele é o que resolveu o problema da bateria e da possibilidade do motor elétrico e do carro elétrico virar uma realidade. E o Elon Musk pôs o dinheiro e a partir daí a coisa começou a evoluir. Ele é americano? Fala de novo o nome desse engenheiro. Ele é americano, José? Sim, é americano. É J.B. Straubel. É J.B. Straubel. É S-T-R-A-U-B-E-L. Ele é o verdadeiro responsável por que o veículo elétrico decolasse. Ele que resolveu o problema de incorporar uma bateria ou um conjunto de baterias que pudessem ser realmente práticos para o veículo ter autonomia suficiente para se mexer. E a partir daí começou a trajetória que hoje todo mundo vê o sucesso final, mas ninguém lembra das penúrias que passaram no caminho, né? E qual foi a grande sacada dele? Foi o quê? Colocar muita energia numa bateria pequena? Qual foi o pulo do gato ali de engenharia? O que tinha disponível na época não era muita coisa. Eram umas baterias iniciais que a Sony tinha feito de lítio, e era o que tinha disponível. E ele começou a gerar o que seria a tecnologia da montagem para fazer o battery pack de forma que essas baterias fossem suficientemente aproveitadas para um veículo de tração. Ele foi o que criou a solução de passar para o carrinho do carrinho de golfe para um carro que mexesse. Entendi. Porque o carrinho de golfe normalmente tem uma bateria de carro que é carregada e o bicho anda e não sei quanto, mas é para andar passeando no campo de golfe. Ele foi o que criou uma solução que permitiu o veículo sair para a rua mesmo. E imagino que são baterias muito mais poderosas, né? Elas têm que ter uma potência incomparável, né? De novo, no momento em que a Tesla começou, ela começou com um veículo emprestado da Lotus, que era um carro muito pequeno, muito leve, foi retirado praticamente tudo e foi inserido o battery pack e foi inserido o primitivo motor elétrico que tínhamos disponível e o carro começou a andar muito bem. A partir daí foram feitos melhoramentos, a Lotus emprestou mais 8 carros e depois se fez uma mini produção comercial que, se eu não me engano, devem ter sido uns 40 veículos. Aí a gente conseguiu superar essa etapa que sempre vai acontecer em qualquer projeto novo. Inicialmente todos estão loucos, depois até que está bonitinho, o bicho até que anda, e depois eu quero ter um em casa. A partir daí começou a demanda e foi quando tiveram a coragem depois de uma evolução e de um aporte de capital. Na época, estamos falando da pós-crise de 2008, o governo Obama aportou um grant, que é dinheiro para desenvolver a empresa, dado para crescer o projeto. E aí foi que nasceu o Model S. Você tem de cabeça quanto foi o valor que foi aportado? Não sei se isso é público, José, porque eu lembro que o governo Obama ele fez várias medidas para ajudar a indústria verde, transição climática, energética. Nessa época, a recuperação era a nível da crise financeira que estávamos em 2008. Era quando era a época dos foreclosures, das casas. Sim, da crise da bolha imobiliária, né? Da grande estouro da bolha imobiliária. Né? E isso levou o governo a dar suporte, incluso as automotivas tradicionais também receberam grandes, porque era uma questão de não fechar e não perder os empregos nos Estados Unidos. E a Tesla acabou recebendo um grant que inicialmente foi de 600 e qualquer coisa milhões de dólares para começar. Essa é uma das diferenças grandes, está nos Estados Unidos ou na União Europeia, está no Brasil. No Brasil ninguém te dá 600 mil. Caraca, claro. Imagino então, que essa injeção de capital foi importante ali, porque deve ter dado um impulso em todos os projetos da companhia. Isso permitiu desenvolver um Model S. E a partir daí se iniciou um tour. Nessa época o Elon Musk ia em pessoa nos autoshows, nas feiras de automóveis, foi em Geneva, foi em Los Angeles, foi em vários locais, apresentando o carro, até que por uma questão cultural dos Estados Unidos, porque americano, com dinheiro, ele nunca vai pôr um Toyota na garagem da casa, ele vai pôr um Lexus, ele não vai pôr um Chevrolet, ele vai pôr um Cadillac. Então,
por causa do volume de trânsito que tem nos Estados Unidos, eles têm essas linhas chamadas de carpool. E o carro elétrico qualificava para ir no carpool, então começou a ser um objeto de desejo para o público americano, porque permitia ter um carro de luxo que andava muito bem e que podia ir no carpool com uma pessoa só, porque o americano é uma mobilidade totalmente diferente daqui. Porque o carpool, as pessoas tem que ser um carro cheio de gente para você andar naquela linha rápida ali, né? Exato, depende do local onde a gente está, tem que ter um mínimo de 2, 3 ou 4 pessoas, que é dependendo do volume do trânsito que tão crítico é. Então, essa situação foram uma série de fatores que ajudaram que o veículo caísse na moda dentro do estado da Califórnia. E depois veio a primeira crise para o crescimento da empresa, era o problema da carga, que é exatamente o que acontece aqui. A ansiedade que se eu ia para lá e não conseguia voltar. Então foi quando se desenvolveu o projeto do Supercharger, que era uma rede de carregadores ao longo dos Estados Unidos para permitir que a pessoa pudesse se deslocar de costa a costa. E então foi um projeto que iniciou inicialmente com 100, 200 unidades, no ano seguinte foram mais 400 e foi crescendo até que hoje... Esse projeto foi liderado pela Tesla? Como foi feito, José? Porque imagino que o governo tenha participado disso também, não? Existe nos Estados Unidos uma diferença grande, existem os carregadores públicos de outras empresas e existe a rede Supercharger da Tesla. Ela é direcionada totalmente para quem é dono da Tesla. Porque incluso no início da comercialização dos veículos, tu recebias na compra do veículo 3 anos de carga de graça. Eles te davam energia junto. Hoje a situação mudou, o volume de veículos elétricos nos Estados Unidos aumentou e a demanda pelo uso dessa rede já instalada de carregadores está levando ao que eu considero que vai acontecer um acordo entre a Tesla e as outras montadoras para o uso dos outros veículos pela Tesla, pela rede das outras marcas. Então, isso tem um problema de software, porque eles estão criados só para dar carga para os Tesla, mas isso é a questão mais fácil de resolver, se atualiza via aérea e tudo fica disponível. E aqui, como tudo que acontece nos Estados Unidos, com tal que o dinheiro apareça, tudo é possível. Quando estejam dispostos a pagar, a rede vai virar pública imediatamente, não tenha dúvida disso. Mas hoje a rede americana é bastante grande já, né? Imagino que as pessoas não tenham, pelo menos nos grandes centros urbanos, não há grande dificuldade. A costa este ou a costa oeste, eles estão perfeitamente servidos de carregadores. O interior que é mais problemático. O centro do país é uma mobilidade diferente, igual que acontece, por exemplo, quando a gente vai aqui no Brasil, na área dos estados do centro-oeste, que são fazendas, são distâncias longas, densidade populacional muito baixa, e o veículo de consumo não é o veículo elétrico ainda, por isso é que o veículo mais vendido nos Estados Unidos continua sendo a picape da Ford, a F-150, é o mais popular porque uma boa parte do território consome esse veículo a nível de mobilidade e de trabalho, né? Então é um veículo que tem múltiplo uso. Tu sempre tens que considerar que a diferença entre os Estados Unidos e o resto do mundo é muito grande, porque a cultura deles de mobilidade e de carros é totalmente diferente da nossa, né? Então é interessante porque eles cresceram muito na costa, o suficiente no meio para atender a demanda. E a partir daí, agora é um momento, à medida que os veículos aumentem, a rede vai aumentar também. Foi interessante que uma das coisas culturais que eu acho que foi mais... quando as redes comerciais começaram a entender que o veículo elétrico fazia parte do dia a dia do consumidor, eles mudaram o design das lojas. Então, os supermercados já não estão no nível terra, como era a tradição americana, senão que eles estão no nível superior, com uma escada elétrica para subir e o estacionamento vira coberto, e aí estão os carregadores para trazer o pessoal, porque eles descobriram que a pessoa quer vir carregar o carro enquanto está nas compras. Então, é uma forma de chamar o cliente, e que depois que ele chega lá, gasta mais, porque... E são clientes de alto poder aquisitivo, né? Porque os carros elétricos são mais caros que a média do que o do E isso muda o perfil da loja, do produto que está na loja. Então, tudo isso é uma evolução muito interessante de como a eletrificação pode afetar segmentos de
culturais ou de mercado que a gente inicialmente nunca foi capaz de calcular e que vai descobrindo à medida que o mercado vai crescendo. A evolução é interessante por isso. Incrível. Vamos falar um pouco agora da Bravo e do Brasil. Como é que o Brasil está no panorama de veículos elétricos, de baterias? Conta pra gente agora um pouco de como você voltou da Califórnia para cá e o projeto da Bravo. Eu tive a sorte de ser contatado pelo fundador da empresa, que é o Miguel Ángel Bravo, e pelo CEO, que é o Eduardo Javier Munhoz. Numa ligação, a gente estava falando... argentinos, né? Você me contou que eles são argentinos. Eles são argentinos, sim. A empresa originalmente nasceu na Argentina, mas faz 12 anos que ela mudou para a Califórnia através de um programa de chamamento de projetos disruptores que o governo Obama criou, e eles foram selecionados como o primeiro projeto a incorporar-se dentro da economia americana. Tiveram a oportunidade de escolher o estado, foram para a Califórnia, e a partir daí se inseriram neste ecossistema que a Califórnia criou. A Califórnia é o estado que tem mais tradição de legislação ambiental, e então era o lugar perfeito para que todas as empresas, incluindo a Bravo, crescessem com esta proposta de energia mais sustentável. Imagino, só para, desculpa interromper, mas imagino que tenham créditos tributários, subsídios, grants, né? São programas... Não necessariamente, mas a legislação está criada para incentivar o público a consumir o produto. Tu vais ter que, na Califórnia, onde a Bravo ganhou há 3 anos atrás, o que é a primeira comunidade de energia sustentável. Então, eles receberam um prêmio de $10 milhões para incorporar dentro de uma comunidade que vai ser o futuro das comunidades da Califórnia, que é ter solar, que vai alimentar a energia para um sistema de baterias, e as baterias vão proporcionar 24 horas de consumo nas casas, vão vender o excedente para a rede e vão servir de alimentação para a rede comunitária de transporte. Então, são conceitos que ainda são um pouco... Fantástico. Abstratos no Brasil, mas que a gente já está aplicando aqui, já vai desenvolver neste ano uma comunidade de 40 casas num município aqui de Minas Gerais, que vai trabalhar exatamente nesse conceito. Vão ser casas populares que vão ter teto solar, vão ter baterias para acumular energia, vão ter uma coisa que é muito importante, que quando a gente chegou aqui no meio da pandemia. Então, o pessoal parece que já esqueceu a pandemia, mas a pandemia... E uma notícia que me chocou muito na época era que no jornal sempre aparecia que as pessoas tinham que catar madeira porque não tinham dinheiro para comprar o botijão de gás. E a outra situação que também me chocava muito era que um pai de família que tinha 2 ou 3 filhos e tinha um plano de celular, tinha que compartilhar o celular um dia por filho para poder estudar 1 hora. Então, a gente começou a trabalhar no que é o projeto da Califórnia, a fazer a tropicalização desse projeto para cá. Hoje temos casas populares, um projeto de casas populares com teto solar, com baterias, para acumular energia, que vai incorporar uma linha de fogão, geladeira e máquina de lavar, e uma tomada para um veículo elétrico, seja uma moto, uma bicicleta ou um carro. Onde os que participam do programa são os que participam da solução de mobilidade elétrica da cidade. Então, eles vão ter o lugar para carregar a casa, vão ter acesso à energia. Isso é bom para todos, porque eles não estão fazendo um gato para depois todos nós temos que pagar. Claro. Eles vão vender o excedente para a rede e vão ter uma fonte de trabalho e uma casa com qualidade de vida. Então, eu acho que isso é muito legal. Vocês produzem, agora falando da Bravo mais especificamente, vocês produzem os painéis fotovoltaicos também ou só as baterias? Qual parte do processo? O projeto da Bravo ainda está na fase de implantação. A gente chegou aqui há 2 anos, chegou no momento histórico da pandemia, onde tudo era muito mais devagar do que a gente gostaria, não só no Brasil, mas a nível global. Teve crise de logística, teve crise de chip, e a gente, por exemplo, está esperando que o produtor do equipamento nos entregue o equipamento, porque a gente está numa lista de espera, porque ele tem os processos todos atrasados por causa da crise do chip e da logística. Então, a gente espera até o primeiro, segundo trimestre do próximo ano, já estar com uma linha piloto de produção de baterias de 200 megawatts aqui
no Brasil, uma planta piloto na tecnologia de ponta que a gente desenvolveu. A gente tem feito um trabalho que é um trabalho um pouco fora do convencional. O Brasil, ainda que tem uma preparação muito grande a nível acadêmico nas faculdades, ninguém tem especialidade no setor energético que a gente trabalha, que é a produção de baterias e de veículos elétricos. Então, o nosso trabalho vai desde a mineração, para incorporar os minérios no processo de produção, até a formação de capital humano que vai ser adicionado na empresa no futuro, assim que possível. Então, acredita que não é fácil e que demora um tempo. Claro, claro. A gente está nisso há 2 anos. Mas o projeto é produzir no Brasil as baterias, né? Vocês querem... A fábrica fica onde, José? Vocês estão em perto de Belo Horizonte, né? A fábrica vai ficar no município de Nova Lima, que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. E é o único projeto no mundo, e isto é muito importante destacar, porque foi o motivo da gente vir para o Brasil diretamente, porque é o único lugar do mundo que tu vais ter 95% dos minérios necessários para a produção numa média de 500 quilômetros da futura instalação de produção. Então, tu juntas isso, que a nossa bateria é o que a gente chama uma bateria de próxima geração, com uma capacidade de densidade energética maior da média de hoje, quase o dobro, ou talvez o dobro. Então, tu vais ter a bateria mais moderna, a maior densidade energética, a menor pegada de carbono, e como a gente vai num processo de muito comprometidos com ESG e CSR, vai ser a bateria mais ecológica que tu vais ter no mundo. Então, a gente vai reunir debaixo de um projeto, desde a mineração mais ecológica possível, para o projeto de extração do minério, o tratamento do minério, o mínimo possível de material a não ser utilizado ou dentro da produção da bateria ou em terceirização de outros produtos. E hoje a nossa bateria tem capacidade de ser 98% reciclável, com a tecnologia que a gente usa. Vocês vão fazer baterias para carros, para ônibus, para moto, caminhão? Qual é o tamanho das baterias? Qual é a linha que vocês têm? A bateria é exatamente o que acontece quando tu vais hoje na loja. Tu compras uma bateria da Panasonic para o teu controle remoto ou para o brinquedo do teu filho. A bateria é a bateria. Ela é um processo de... Agora, os múltiplos usos que a gente pode dar é na mobilidade urbana, que a gente acredita na mobilidade como serviço, é uma mobilidade elétrica compartilhada, conectada, que isso é importante. Os veículos são inteligentes, o único que tem em comum com os de hoje é que eles são veículos, porque de resto é um computador com rodas. E num futuro, quando a legislação permita, eles já vão ter capacidade de ter autonomia. Eles vão conseguir rodar autonomamente, porque todos eles já vão vir preparados de fábrica para isso. Só estamos esperando que a legislação acompanhe. Então, os veículos é a parte menos importante do negócio da Bravo. O negócio da Bravo é a bateria para sistemas de armazenamento de energia, sejam eles domésticos, comerciais, industriais ou já da rede de distribuição. Então, a gente está falando de atender a demanda que o Brasil, ou igual que o resto do mundo, tem hoje, de uma crise de distribuição de energia que não acompanha o crescimento da demanda. Então, qualquer número que tu vês hoje, que, por exemplo, no estado de Minas, a geração de energia fotovoltaica é a maior do Brasil e supera recorde, todo mês ele supera recorde pelas novas fazendas implantadas, elas são insuficientes até que elas não são incorporadas num sistema de bateria que permite o aproveitamento de 24 horas da energia que é produzida no... Se você não armazena ela, você perde, ela se dissipa, né? E tem certo problema, o barulho da energia quando ela é produzida, quando a condição não é ideal, por exemplo, quando o sol está muito inclinado, quando tem nuvens, estamos falando de fotovoltaica, quando estamos falando de eólica, quando ela tem pouco vento ou vento em demasia, a energia que é gerada no momento, instantaneamente, ela não pode ser incorporada na rede porque ela tem barulho, para falar de um jeito, e a rede de transmissão não consegue assimilar essa energia. Mas se tu pões ela num banco de baterias, estabilizas essa energia e começas a disponibilizar nos momentos de maior demanda,
Então, o aproveitamento dessa geração começa a ser 24 horas. Aí é onde esses projetos começam a ter um valor agregado muito interessante. Tudo isto por causa da solução que a gente oferece, todos os nossos ativos energéticos eles vão conectados na rede. E temos uma plataforma desenvolvida para tudo ficar registrado em blockchain, que é inviolável, não pode ser manipulado a informação. E que é o que acontece com isto? A gente somos, num futuro imediato, os maiores geradores de créditos carbono no Brasil certificados e autenticados. Porque... Mas vocês já estão produzindo no Brasil as baterias, José? Isso que eu não entendi, não, porque a fábrica não está pronta ainda. A produzir, como eu te falei, a partir de abril ou maio do próximo ano. Mas vocês estão vendendo baterias que são produzidas lá na Califórnia, vocês estão trazendo para cá? Qualquer projeto que a gente está desenvolvendo, por exemplo, de Smart Cities ou de complemento a municípios, a gente está usando tudo que as nossas parcerias, seja nos Estados Unidos ou na China, ou a própria produção limitada que a gente tem, porque o nosso objetivo como empresa é descarbonização global. E a gente acha que a descarbonização não pode esperar a fábrica estar pronta. Então, a gente já vai fazendo os projetos com produtos terceiros, porque acha que o importante é o projeto começar a acontecer. Entendi. Então, nesse sentido, vocês já estão montando projetos no Brasil, mesmo sem ter a fábrica? Já estamos montando projetos, sim. Já estamos com aproximadamente 8 municípios aqui em Minas Gerais, 4 municípios no Pará, porque o nosso CEO, inicialmente, ele morou há 10 anos atrás, 10 anos no Pará. Então, ele tem muitos contatos nessa área e, por isso, os projetos estão como de ponta a ponta e não estão nos estados contíguos. Mas a gente está avançando muito em Goiás também, em São Paulo, e no Rio de Janeiro e no Paraná. Então, em algum momento do próximo ano, a gente está tentando escalar os projetos de forma que a gente possa atender essa demanda com o nosso próprio produto, dentro do possível. E os mais imediatos estamos atendendo com produtos terceiros. E eu imagino que, vamos falar um pouco sobre a escolha do Brasil, que você mencionou há pouco, né? Imagino que a companhia tenha olhado outros países da América do Sul também, que são ricos em mineração, Peru, Colômbia, Bolívia. Fala um pouquinho mais sobre essa escolha do Brasil, né? O Brasil, ele... A escolha do Brasil era porque o mercado é estratégico, não podemos negar a importância do Brasil, e porque só existem 2 locais no mundo que têm a capacidade geológica que tem o estado de Minas Gerais, que é em Minas, e do outro lado da Amazônia, na Venezuela, que tem uma... Aliás, Minas tem esse nome, né? Minas Gerais, né? Já está no próprio nome do estado, que é uma mina, né? Eu não tenho coragem de tentar explicar para um brasileiro o que significa Minas Gerais, nem a história, entendeu? Mas o outro país que tinha uma situação similar era a Venezuela, mas a crise financeira política que existe lá faz inviável se você quer considerar o projeto lá. Então, a importância do Brasil estrategicamente a nível de matérias-primas e, ademais, o mercado do Brasil é um mercado muito interessante para o nosso produto. A gente não virá vender veículos elétricos para particulares, a gente só trabalha em frota. A gente acredita que o problema do trânsito se soluciona com o conceito de mobility as a service. Veículos compartilhados, ou seja, uma espécie de Uber mais inteligente, mais bem elaborado. E o mesmo se aplica para a distribuição de produtos, que depois da pandemia se acentuou muito mais o mercado de e-commerce, seja através de empresas de distribuição de alimentos, de produtos, de serviços. Então, a gente acredita que um veículo compartilhado que ele possa fazer transporte de pessoas e de bens e serviços em paralelo, é um veículo mais inteligente porque ele só ocupa um espaço na rua e faz vários serviços. Claro. Com isso, a gente diminui o trânsito. E a nível que a gente sempre busca muito incorporar o fator social, a nível da pessoa que trabalha conduzindo um veículo deste jeito, a gente tem o cálculo feito para um projeto de um aeroporto aqui no Brasil que vai começar ainda no próximo semestre. A média de faturamento do chofer do táxi é de 1.300, 1.400 para casa por mês, depois de pagar seguro, gasolina, combustível, manutenção do veículo, tudo isso. E num veículo elétrico compartilhado, ele consegue levar para casa quase 4.000. Porque o grosso ele gasta em combustível aí, a conta. Não é só o combustível, senão o aproveitamento do tempo. Quando ele sai do aeroporto, ele já sai com
carga de passageiros, a bagagem do passageiro e uma quantidade de produtos, esses e-commerce, que tem que ser distribuído no local onde o passageiro está indo. Então, mas vocês estão desenvolvendo essas soluções também, porque isso é um outro produto, né? Isso faz parte do nosso conceito de mobilidade como serviço. A gente já investiu quase 4 bilhões de dólares num app que ele faz toda essa administração do Isso é um outro produto da companhia. É outra companhia ou era Não. A gente criou uma fundação para fazer isso, chama Fundação Ibisher. Nos Estados Unidos, por uma questão legal, chama Ibisher Institute. Não sei por que aqui tem que ser fundação, eu não sou advogado, desculpa, vou parecer um pouco idiota nesta situação, mas a gente fornece, através dessa plataforma, a capacidade de uma cidade realmente virar uma Smart City, porque ela inclui transporte inteligente. O conceito de Smart City foi vendido no Brasil como incorporar a iluminação com LED e Wi-Fi na praça. E, em realidade, não é isso. Tu tens que fazer um conceito onde a internet das coisas, a inteligência artificial, a mobilidade urbana... Realmente a eficiência do uso do espaço, né? Para dar qualidade de vida à população. E, de novo, a gente é a única empresa, sacando a Tesla, que ela faz para proveito comum, que incorpora o ativo dos créditos de carbono em todos os nossos ativos energéticos e que isso é distribuído através desse app do Instituto para todos os integrantes de cada uma das soluções onde a tecnologia é aplicável. Por isso é que a comunidade leva, por isso é que o cara do carro vai levar, todo mundo vai levar a parte que corresponde a eles, porque uma parte é para desenvolver o projeto social e a seguinte é para ser incorporada no indivíduo, porque a gente acha que sem pessoas não temos sucesso. E a pessoa é sempre o centro da nossa atenção. Mas vamos voltar aqui um pouquinho na coisa das Minas Gerais. Assim, só me mata a curiosidade, que minérios são esses que a gente precisa para fazer as baterias? Olha, os 5 mais importantes que tem que ser elaborada toda a cadeia de produção, a gente fala do lítio, que ainda que ele é o que dá o nome à bateria, é o que menos quantidade tem dentro da bateria, mas ele ficou famoso. É o mais importante. Então, sem lítio não tem bateria que funcione, então precisa do lítio. A gente tem lítio aqui em Minas Gerais, depois tem os outros elementos que são importantes, que é a sílica, o manganeso, o grafite, está faltando pelo menos 2, que agora não estou lembrando, o ferro. Mas todos eles estão num estado minério bruto ou sem ser processados. Então, a gente está desenvolvendo, nesses últimos 2 anos, toda a indústria necessária para que esse minério que tem em Minas não seja exportado, quebrando de uma vez a tradição que o meu antecessor português criou quando chegou aqui há 500 anos e levar o ouro. A gente quer quebrar essa rotina, a gente não quer que o lítio seja exportado para a China, para depois ser comprado hidróxido de lítio 1000 vezes mais caro. A gente quer fazer... Mas tem indústrias que fazem isso em Minas Gerais? Como vocês estão fazendo? Vocês estão desenvolvendo? Não, a gente está criando, criando toda a indústria. Não, a gente está criando toda a indústria. A gente está buscando, não é um projeto que a Bravo possa fazer sozinho, mas a gente se auto-intitulou os que estamos criando as condições necessárias para isso acontecer. Identificamos as minas, vamos buscar os investidores para desenvolver o projeto de mineração, tudo sempre dentro do máximo de tecnologia mais ecológica possível. Tem uma metalurgia aí que é meio complicada, né? Não é trivial você transformar o lítio, processar o lítio. De jeito nenhum. Né? Tem muito trabalho e a gente tem a responsabilidade, como eu falei no início, de que todo o processo seja o mais sustentável e ecológico possível. Então, os parceiros que a gente está trazendo são todos eles o que é o estado da arte em mineração, o que tem tecnologia de ponta no processamento do minério, porque a gente quer entregar para o Estado não só um valor agregado no desenvolvimento da fábrica da Bravo, mas em todo um processo industrial que vai ser de um impacto brutal e levando em conta que a gente está criando as condições necessárias para que o Brasil seja o terceiro polo global de tecnologia da indústria 4.0 a partir do projeto da Bravo. Então, quantas pessoas tem no Brasil hoje a Bravo, José? Olha, trabalhando de forma
direta, somos muito poucos, somos ao redor de 10 pessoas, mas coordenamos as equipes que a gente tem na Califórnia, na China e na Europa. Vocês têm e lá qual é o tamanho da Bravo no mundo? Quantos funcionários tem? Olha, a gente hoje deve estar na casa de 1.000 pessoas trabalhando no E você tem as plantas produtivas, as fábricas estão na Califórnia? Não, a gente não tem nenhuma fábrica ativa ainda, a gente só esteve, neste tempo, desenvolvendo a tecnologia de ponta para implementar aqui no Brasil. A gente tem centro de pesquisa, desenvolvimento, a gente tem o centro de design, tem o centro de prototipagem, tudo isso trabalhando em função dos projetos da gente. E no momento em que a contratação da Bravo começa aqui, num projeto de até 10 anos, depende da capacidade de evolução, a gente vai chegar basicamente num total de 10 a 15 mil pessoas, onde mais de 30% é pessoal de IT, de tecnologia, porque a gente está vendendo um produto 100% tecnológico. Não é a fábrica tradicional de pessoal no piso de fábrica. Mas o que se produz hoje vem da China, eu imagino, principalmente. O que vocês usam, os produtos. Não, o que a gente está... Alguns equipamentos vão vir da China, alguns profissionais vão vir da China, mas o nosso centro de tecnologia em relação a baterias e energia fica todo na Califórnia. E aí sim, dentro da Califórnia temos pessoal chinês, alemão, polaco. Mas eles produzem lá mesmo, que eu estou querendo entender onde as baterias são produzidas. Os fornecedores estão na própria Califórnia? Todas as baterias a gente tem acesso a baterias dos Estados Unidos e a baterias da China. Para os projetos que já estamos implantando aqui. Entendi. Mas o que a gente tem é o pessoal trabalhando na nossa tecnologia para fazer a tecnologia Bravo aqui no Brasil. Que aí é centro de pesquisa. Entendi. É tão mais importante que comprar bateria feita. Não, claro. É a inteligência da bateria, né? O que você falou. Exatamente. Do design, tudo isso, né? E vocês têm o governo brasileiro, o governo de Minas Gerais está participando disso? Vocês têm algum acordo, alguma integração com o governo? Como que está essa parte? Quando a gente chegou aqui em dezembro de 2020, foi assinado um protocolo de intenções com o governo de Minas Gerais. Estávamos no meio da pandemia, a pandemia aconteceu, depois chegou o ano eleitoral, e como a gente sabe, a preocupação era mais na eleição ou reeleição que na participação nos projetos. E agora, neste mês de janeiro, a gente sentiu realmente que o compromisso político já começou a acontecer de uma forma mais séria. Já temos 4 anos pela frente e o projeto já amadureceu nos últimos 2 anos, e tenho a certeza que a nova administração em Brasília, tanto aqui em Minas, a gente teve uma continuação, o governador foi reeleito, mas aparentemente as finanças do Estado estão um pouco mais saudáveis e a gente não em nenhum momento, como eu falei, a gente pretende um grande do governo brasileiro ou do governo do Estado, a gente pretende condições de trabalho que nos permitam chegar lá. Linhas de crédito no BNDES, no Banco de Desenvolvimento de Minas. Temos negociações avançadas com os bancos internacionais, com o BID, com a CAF, com o Banco Mundial, e a gente está criando as condições para dar esse pulo este ano. Este ano a coisa arranca de uma forma mais dramática. E você já tem a localização da fábrica, o terreno, todas essas coisas? Temos a localização, temos o projeto, trabalhamos em conjunto e em paralelo para desenvolver um centro de desenvolvimento de tecnologia que vai ser o primeiro da América Latina neste segmento. Vai incorporar desenvolvimento de minérios, de nova tecnologia de bateria, novos materiais a serem incorporados, e tudo isso legalmente leva tempo. Então a gente consumiu uma boa parte desses 2 anos criando as condições para isso acontecer. Tivemos que mexer é uma forma de falar, conseguir chegar a acordos para incorporar a nossa indústria aqui no Brasil, porque, por exemplo, o licenciamento ambiental que existia era para a indústria automobilística tradicional. Vocês vão fazer uma fábrica de carros, vamos. Vocês vão gastar quanto de óleo? A gente não usa óleo. Quanta gasolina vão usar? Nenhuma. Mas aqui diz que tem que usar. Não, mas a gente não vai usar. Então, teve que ser adequado todo o licenciamento ambiental para se incorporar com a gente e, como tu podes imaginar, isso levou tempo.
Levou bastante tempo. Mas agora você já tem essa licença, vocês conseguiram finalmente. Imagina que tenha sido uma epopeia para conseguir isso, porque quando você fala de novas regulações... Isso acompanha exatamente o que foi o nosso conceito da Bravo desde o início, que a gente somos os pioneiros, somos os primeiros a chegar com um projeto deste porte na América Latina, mas a gente sabe que não vamos ser os únicos. Vão vir outras empresas depois, e eles vão levar de bônus o trabalho extra que a gente teve para fazer tudo isso. É que vocês estão trabalhando para construir uma indústria no sentido da regulação, de tudo isso, claro, né? Das condições. Mas isso é um benefício que eles vão levar. Então a gente não fica, a gente está feliz de poder ter contribuído para que, como eu falei, o nosso intuito é que o Brasil vire o terceiro polo global dessa indústria. E a gente não vai conseguir sozinho. Quem você acha que vai... Como é que está a coisa dos carros elétricos no Brasil? Você acha que, por exemplo, existe a possibilidade da Tesla vir para o Brasil? Eu vi recentemente uma notícia que a Tesla está abrindo uma planta no México, né? Quem que vai produzir carro elétrico no Brasil de verdade, você acha? Já temos os chineses chegando, já tem os chineses estão por aí, a BYD, né? A BYD já pegou a antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. A Great Wall Motors já iniciou a produção dela. E te garanto que muitos mais vão vir, porque o ecossistema cada vez está mais propício para que isso aconteça. E as tradicionais que a gente tem, eles vão ter que adaptar o produto por regulamentação de poluição e tudo isso, e multas a serem pagas globalmente, eles vão ter que adequar o produto. Só que a gente acha que a transição não é passar de carro a combustível a carro elétrico. Tu tens um período onde a hibridação é necessária, onde a incorporação de tecnologias complementares são necessárias. Então, a realidade é que, por exemplo, a Europa fala e diz que em 2035 vão proibir de vender carro a gasolina, mas o carro que foi vendido até 2034 tem 20 anos de vida. Vai rodar, lógico. Né? De vida. E o combustível vai estar aí para isso. Que vão fazer a vida do dono desse carro um pouco mais miserável para que ele faça troco o mais rápido possível, com certeza que vai. Mas a gente não vai em nenhum momento conseguir chegar a uma mobilidade urbana ou particular zero emissões no ano que vem. Isso é impossível. Não existe capacidade implantada fisicamente de criar suficientes baterias para isso acontecer. Isso é um processo por etapas e que a gente está orgulhoso a nível de Bravo Motor Company de ser protagonistas na América Latina dessa transformação. As outras montadoras, paulatinamente, à medida que o recurso da bateria começar a ser oferecido localmente, eles farão a adaptação das frotas e dos modelos a serem oferecidos no mercado de forma paulatina. Lembrando que a nossa próxima geração de bateria é a que dobra a capacidade de densidade energética, o que reduz o preço pela metade da bateria. Que hoje é a parte mais cara do carro hoje, né? Do carro elétrico. Exatamente. Né? E a partir desse momento é quando o carro elétrico tem o mesmo valor ou menor que o carro a combustível. Então aí já acabou a desculpa de que eu não tenho dinheiro para comprar. Caro. Exatamente. Então porque hoje eu entendo que o desafio a nível brasileiro, por causa da questão tarifária, impostos e tudo isso, é difícil para uma pessoa querer ser ecológica, essa pessoa é uma pessoa de classe média baixa, porque o custo do veículo é duas vezes com o equivalente a combustível. Então, ou a pessoa roda muito, ou é uma frota, é uma empresa, ou fica inviável para eles a compra de um veículo, a não ser que seja uma pessoa que tenha uma consciência ecológica muito grande e diga, não, eu quero fazer o meu aporte pessoal para esta mudança. Mas a gente sabe, por experiência, que, lamentavelmente, o órgão mais inteligente do corpo é a carteira, é o bolso. É o órgão mais sensível do corpo humano, é o órgão mais sensível. Então, ele sempre vai reagir às condições que permitam entre o desejo, o querer e o poder. Então, isso é interessante porque essa equação, lamentavelmente, não todo mundo hoje consegue nivelar no ponto que a gente gostaria que acontecesse. Então, provavelmente, o que a gente vai ver no Brasil primeiro vão ser os carros chineses elétricos. Tudo leva a crer. A não ser que as montadoras... Com certeza que eles vão chegar muito forte no mercado. Já tens aí a BYD fazendo uma penetração muito agressiva para incorporar o produto.
tens a própria montadora local, que é a Caoa, que já lançou o veículo elétrico também, e trata de fazer a hibridação dos veículos o mais rápido possível. O filho do Carlos Alberto, que tem uma mentalidade mais americana, ele estudou em Wharton, nos Estados Unidos, ele tem essa capacidade de enxergar que esse é o futuro, e ele está disposto a levar a empresa nesse caminho, é o que a minha opinião pessoal em relação a isto. E já tens, independente das declarações dos escritórios globais, tu já tens a maior parte das montadoras está fazendo um trabalho muito exaustivo de como incorporar modelos elétricos no Brasil que sejam compatíveis com a realidade do consumo do brasileiro hoje. E o mais importante é que eles já estão visando essa transformação que as baterias de nova geração vão dar para eles. Eles já estão pensando no veículo quando a bateria permita que o preço do veículo concorra com o veículo a combustível. Então, essa oferta no piso da concessionária vai estar limitada a 2 ou 3 anos no futuro de uma forma de volume alto. Atualmente é um volume muito baixo. Isso leva a outra parte que é o problema. Como o volume é baixo, ninguém quer investir na infraestrutura de carregadores porque não vai ter carro para pagar Então, estamos nessa curva, sabe? Não tem carro, não tem carregador, não tem carregador, não tem isso carro. Aconteceu lá nos Estados Unidos há 10 anos atrás, é o que a gente estava falando no começo da conversa. Né? Mas foi quando a Tesla entendeu que se o investimento não partia da própria empresa, não ia partir de ninguém. Então, a gente demonstrou que se a infraestrutura está lá, o veículo é vendido. Então, agora a gente está trabalhando com vários grupos, porque essa é uma coisa que, como eu falei antes, a gente tem o compromisso de desenvolver a indústria como um todo. A gente não vê só o Projeto Bravo, a gente vê o Projeto Bravo como a tal história da onda que bate na praia e afeta todo mundo. Né? Então, você precisa ter um ecossistema inteiro construído. Né? A gente está negociando com as marcas de veículos, que já têm veículos de alta gama, elétricos, para criar dentro do possível, os corredores entre capitais que permitam... Acho que as motos têm avançado bem, as motos elétricas no Brasil, pelo que eu vi. Né? As motos elétricas vão ser fundamentais para a eletrificação da mobilidade no Brasil, porque tudo que tu vês hoje do trabalho em capitais como São Paulo e no Rio, dos motoqueiros que vão e voltam, o custo para eles vai ser tão dramaticamente baixo ter uma moto elétrica que eles não vão querer outra coisa. Eu vi acho que é a Volts, que é aquela empresa brasileira que está avançando bem com a coisa de motos e tal, né? Eu fiquei impressionado com os dados. Tem uma empresa aqui em Minas também que está fazendo o mesmo. Tem 2 ou 3 projetos interessantes que estão avançando, até de veículos de pequeno formato para essa suposta teoria da última milha, entendeu? Então, realmente, ainda que muitas vezes não recebe o devido suporte da mídia, os projetos estão acontecendo, e especialmente, é uma coisa que eu sou casado 2 vezes com brasileira, né? Ou seja, eu gosto. Opa! Tá comprovado que você gosta de brasileiro. Os meus filhos são brasileiros, então é uma coisa que eu sempre admirei muito na cultura brasileira, é que talvez chegue depois, mas depois passa na frente. Eu cheguei aqui no Brasil em 95 com o projeto da Renault, quando no Brasil ainda vocês comercializavam linhas de telefone e declaravam o imposto de renda. Opa, era um ativo, né? Uma pessoa rica tinha muitas linhas de telefone, eu lembro. E eu lembro que a notícia que me chamou mais atenção um dia no jornal foi um senhor humilde que vendia cachorro na esquina na cidade de Londrina, no Paraná. O cara criou o primeiro iFood do mundo. O cara criou caras de bicicleta para distribuir os cachorros dele e receber a ligação no celular. O cara criou a base do negócio lá atrás, 40 anos. Então, isso é o fator que eu acho mais interessante da cultura brasileira. É que o brasileiro tem esse espírito que não tem mau tempo nunca, só tem condições para se dar o jeitinho. E o jeitinho sempre é uma criatividade que tu tens que tirar o chapéu, sabe? Então... se vira, né? Se vira o famoso exatamente. Se vira no 30. Né? Então, no meu ponto de vista, a parte mais legal da cultura, da gente ter trazido o projeto para o Brasil e tudo isso, é que a gente tem que superar essas etapas de primeiro os caras são loucos, depois até que está bonitinho e depois até que é bom. Mas eu não tenho ideia qual vai ser a repercussão que os produtos vão gerar quando a cultura brasileira assimilar que o produto é o que eles precisam.
Então, eu mais que feliz de poder participar, eu fico curioso de como é que isso vai acontecer. Entendeu? Então, é muito legal. Boa. Fantástico, Zé. Nós estamos chegando já aqui no final da conversa, infelizmente, mas queria deixar aqui uns minutinhos para concluir, para você deixar umas palavras finais aqui, que você quiser falar para todos, se quiser falar algumas coisas mais específicas da empresa também. Claro. Olha, a nível de projeto Bravo Motor, a gente está muito feliz com a escolha do Brasil. Cada vez estamos mais comprometidos com desenvolver o projeto aqui. Cada vez entendemos que a nossa escolha foi a escolha certa. E o desafio é grande, mas a satisfação é maior. Então, temos uma esperança muito grande de estar feliz de estar contribuindo para que o Brasil vire um polo global, que esse é o nosso interesse desde o princípio. E a nossa intenção é criar um impacto não só industrial, mas de responsabilidade social com todos os nossos parceiros de negócios e nossos clientes. Então, a gente aspira que daqui a 15 ou 20 anos tenha uma boa fatia da população que diga, graças a Deus, que eles chegaram aqui no Brasil e mudaram a nossa vida. Então, esse é o nosso objetivo como empresa e como pessoas. Boa. E, de novo, quero agradecer muito o teu empenho para ajudar a divulgar o projeto. Tudo que for desse jeito é uma ajuda muito grande, a gente fica muito feliz. E, de novo, se queres uma parte mais técnica, assim, mais específica, terás sempre que falar com o CEO da empresa, porque ele é o gênio que te dá dados específicos e orientações. E talvez fique convite para que essa situação se repita. Claro, fantástico. Não, te agradeço muito, José, foi uma conversa ótima é fantástico ver o potencial que o Brasil tem nessa parte, especialmente na produção de baterias, né? Porque a gente está aqui quebrando a cabeça para ver como é que a gente vai entrar nesse ecossistema do futuro, dos carros elétricos e no final a gente vai acabar batendo na nossa vocação histórica das Minas Gerais, mas a gente precisa usar agora a cabeça, né? Para não ficar simplesmente exportando lítio, conforme você mesmo falou, e processar, produzir aqui, tornar o Brasil um polo produtor de baterias e exportador de baterias. Que seria o... Virar referência global, isso é o nosso intuito. E eu sempre uso o exemplo do vendedor cachorro de Londrina, porque eu acho que isso vai acontecer com o mercado de baterias do Brasil. A criatividade do brasileiro vai ser suficiente para que isto vire um valor fundamental da indústria. Não é a Bravo que vai ser, mas a indústria de mobilidade elétrica e sistemas de armazenamento de energia, com certeza que vão ser, num futuro muito imediato, um dos fatores que vai trazer maior benefício para o Brasil a nível de comércio internacional. Então, a gente está muito feliz de poder participar. Não, eu sou entusiasta disso, tanto é que eu convidei vocês aqui para conversar. Eu acho que o Brasil, quando a gente falar de reindustrialização do Brasil, a gente tem que pensar numa reindustrialização do futuro, não é fazer o que a gente fazia no passado, e sim pensar nas novas potencialidades, né? E certamente a construção de baterias ambientalmente sustentáveis, dado toda a riqueza que a gente tem de mineração, é um caminho quase que óbvio, né? É um caminho quase que óbvio. E mais importante é que esta nova indústria, ela traz consigo todas as ferramentas do futuro. Esta indústria não pode ser ela sozinha, sem internet das coisas, sem machine learning, sem inteligência artificial, porque a introdução do produto Tu nunca mais te vais mexer da mesma forma. Tu não vais andar num carro para cima e para baixo. Tu vais andar num veículo elétrico que está com condições de continuar trabalhando dentro do carro, que está gerando... É um ecossistema mais sustentável e mais inteligente, né? Exatamente. Então, hoje saiu uma reportagem que dizia que esses créditos de carbono vendidos pelas florestas, resulta que estão chegando nas auditorias e estão descobrindo que não são reais, porque foram vendidos 3 ou 4 vezes o mesmo projeto e está gerando... Hoje detonou esse escândalo, como o Dieselgate, hoje detonou esse escândalo. Então, quando a Bravo investiu em tecnologia blockchain que permite te assegurar que não tem erro, e alguns anos depois a gente está certo, eu fico feliz disso, sabe? Claro. Então, a gente consegue, por experiência, e por capacidade do nosso fundador e do CEO, que lideram este projeto antes da minha entrada na empresa, incorporar uma visão de futuro, onde o compromisso da empresa seja mais importante que a própria lucratividade. Isso é que faz a empresa ainda mais legal.
Boa, fantástico, José Marques, muito obrigado, uma alegria, uma honra receber você aqui para essa conversa, tenho certeza que todos que nos ouviram adoraram e vamos voltar a conversar no futuro, quem sabe convidar também o CEO da empresa para fazer essa conversa. Perfeito, com certeza. Obrigado. Tchau, Paulo, boa tarde para ti, boa tarde a todos e muito obrigado pela oportunidade de expressar tudo isso, ok? Tchau, boa semana para vocês. Tchau. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!